Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 331. Nós lemos assim: Os judeus estavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém, em comemoração da noite da libertação de Israel, quando o anjo destruidor feriu os lares egípcios. No Cordeiro Pascal, Deus desejava que vissem o Cordeiro de Deus e, mediante o símbolo, recebessem aquele que se deu pela vida do mundo. Mas os judeus tinham chegado a dar toda a importância ao símbolo, enquanto passavam por alto a significação. Cristo não suavizou sua simbólica representação. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal. É contemplando o seu amor, detendo-nos sobre ele, sorvendo-o, que nos havemos de tornar participantes da sua natureza. O que a comida é para o corpo deve ser Cristo para a alma. O alimento não nos aproveita se o não ingerimos. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que sua vida se torne nossa vida. Jesus disse: Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá de mim. Os incrédulos judeus recusaram ver nas palavras do Salvador qualquer significação que não fosse a mais literal. Pela lei cerimonial, eram proibidos de provar sangue, e deram agora à linguagem de Cristo o sentido de um sacrilégio. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador desejava fixar a fé dos seus seguidores na palavra. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos, a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. A palavra de Deus, recebida na alma, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. É isso que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, comer o pão que desceu do céu. Diminuiu o entusiasmo dos que o tinham querido arrebatar para fazer rei. Esse discurso da sinagoga abrira-lhes os olhos. Agora estavam desenganados, e nenhuma recompensa terrestre poderia provir de se unirem a ele. Haviam saudado o poder que possuía de operar milagres. Estavam ansiosos de ser libertados de doenças e sofrimentos. Não se importavam com o misterioso reino espiritual de que falava. O insincero, o egoísta que o tinha buscado, não mais o desejou. Se não consagrava seu poder e influência a obter sua libertação dos romanos,
não queriam ter nada com ele. Sua decisão nunca mais foi revogada. Muitos estão ainda a fazer o mesmo. Quando a verdade impressiona o coração, veem que sua vida não se acha em harmonia com a vontade divina. Veem a necessidade de inteira mudança em si mesmos. Não estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto, quando são descobertos os seus pecados. Retiram-se ofendidos da mesma maneira que os discípulos de Jesus se afastaram murmurando: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ai de Israel! Rejeitaram seu Salvador, porque anelavam um conquistador que lhes proporcionasse poder temporal. Queriam a comida que perece e não a que permanece para a vida eterna. Sem tentar opor-se aos que partiam, Jesus volveu-se para os 12 e disse: quereis vós também retirar-vos? Pedro replicou: Senhor, para quem iremos nós? As pessoas procuravam a Jesus e queriam de todas as maneiras torná-lo rei, porque Cristo havia multiplicado diante deles os pães e os peixes dos quais eles se alimentaram. Eles queriam as bênçãos de Jesus, os milagres que Jesus podia realizar, o pão que Cristo podia multiplicar, satisfazendo-lhe cada uma das suas necessidades. Mas se decepcionaram com Jesus, porque Jesus disse que não veio para alimentar simplesmente o corpo, para assumir um reino temporal, para ser meramente o libertador do poder que os dominava. Cristo veio para prover algo maior. Cristo veio para trazer a salvação. Eles não queriam a salvação dos pecados. Eles queriam a libertação dos problemas da vida. Não queriam o pão que desceu dos céus. Eles queriam o pão físico. Jesus foi enfático. Se aqueles que o buscavam desejavam as suas bênçãos, deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, porque ele era o pão da vida. É claro que esta era uma figura de linguagem. Cristo não estava falando aqui em canibalismo. O milagre da multiplicação dos pães não tinha a ver apenas com um Deus que está preocupado em prover para nossa existência aqui neste mundo. Acima de tudo, apontava para um Deus que deseja nos alimentar a alma, fortalecer o espírito e preparar-nos para recebermos a vida eterna. A salvação não se recebe por ser membro de uma igreja, por praticar ritos religiosos, por aceitar dogmas de fé. A salvação é recebida por alimentar-se de Jesus. E como é que nos alimentamos de Jesus? Comendo da sua palavra. A palavra de Deus é pão, é vida, é sustento. Assim como nós precisamos do alimento físico diariamente para continuarmos vivendo, não há vida se não nos alimentarmos da Bíblia. É uma tragédia que muitos cristãos insistem em dizer que estão bem, mas não se alimentam da Bíblia, não comem do pão. Se a fé precisa ser forte, a fé deve ser sustentada, e a fé é alimentada pela palavra que sai da boca de Deus. É tomando da palavra de Deus, versículo por versículo, é meditando em cada uma dessas palavras, é demorando-nos nelas até que elas se tornem reais para nós, é aplicando-as ao nosso coração, à nossa realidade, à nossa vida, às nossas circunstâncias, que a fé vai se fortalecendo. Era esta a verdade que Jesus queria ensinar. Quando Jesus deixou bem claro
que ele não assumiria um poder temporal, que ele não empunharia a espada, que não se levantaria contra os dominadores romanos, porque não era esse o seu trabalho. Eles se decepcionaram com Jesus. Não era esse o Jesus que eles buscavam. Muitos hoje estão à busca de um Jesus parecido. Querem Jesus, mas como vimos antes, um Jesus que traga resposta para todas as suas necessidades temporais. Não um Jesus que fala de coisas espirituais e que está preocupado com a salvação eterna de pecadores. O céu era muito distante para eles. Eles queriam a terra. E por isso, as palavras de Jesus os escandalizava. Muitos daqueles que seguiam Jesus decidiram abandoná-lo, rejeitá-lo para sempre. O número dos seguidores de Cristo diminuiu. A igreja, ao invés de crescer, perdeu membros. Foi muito triste para Jesus ver que as pessoas queriam apenas as coisas desta vida e não tinham nenhum interesse dele como Salvador. Com tristeza no coração, disse para os discípulos: vocês também querem ir embora? Muitas pessoas se impressionam com o fato de a Igreja de Jesus não crescer com a rapidez com que nós imaginamos que deveria se multiplicar. Nós evangelizamos, nós pregamos, nós trabalhamos pelo mundo, mas as pessoas estão com o coração endurecido para com Jesus. A igreja cresce lentamente. O problema é que o mundo não quer aquilo que Jesus tem para oferecer. O pensamento dos homens está voltado unicamente para as coisas daqui. Eles vivem para essa existência, para esta vida. O céu está distante demais para eles. Por isso, muitos desistem de Jesus. Abandonam Jesus ao longo do caminho. Não sentem mais desejo de continuar ao seu lado. Sentem-se decepcionadas com Jesus. Dispuseram-se a seguir a Cristo, almejando que Jesus lhes daria aquilo que Jesus nunca prometeu. Jesus nos ama e deseja o nosso bem. Dia a dia, as suas bênçãos são derramadas sobre a nossa vida. Ele provê para todas as nossas necessidades. Mas se você espera que Jesus seja aquele que vai te livrar de todos os problemas e dificuldades da vida, que vai impedir que você enfrente enfermidades, tragédias, se você imagina que Jesus é aquele que vai abastecer sua conta bancária com muito dinheiro, se você imagina que Jesus é aquele que vai suprir aquilo que você precisa desta vida e te tornar abençoado diante dos padrões do mundo, eu sinto te dizer que você vai se decepcionar. Jesus não promete isso. Jesus promete perdão para os seus pecados. Jesus promete paz para a sua alma. Jesus promete vida eterna. Jesus promete guardar você na palma das suas mãos e livrá-lo das tentações de Satanás. Jesus promete para você um lugar no reino não deste mundo,
mas lá no céu. Se a sua busca estiver voltada para esta terra, você está seguindo a pessoa errada. E talvez você deva seguir o exemplo da multidão que abandonou Jesus porque se decepcionou com ele. Quantas vezes nós brigamos com Deus? Nós questionamos a Deus. Nós brigamos com Jesus dizendo: Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que meu pai ficasse doente e morresse? Meu Deus, por que o Senhor permitiu que aquela tragédia acontecesse? Senhor, por que o Senhor não impediu a falência da minha empresa? Meu Deus, eu sou tão leal nos dízimos e nas ofertas. Por que o Senhor não fechou as portas de tal maneira que a crise não me alcançasse? Por quê? Mesmo eu tendo sido tão leal para o Senhor e trabalhando tanto em prol da tua igreja, o Senhor não impediu que as tragédias da vida me alcançassem. O mundo está cheio de pessoas decepcionadas com Deus, porque esperavam de Deus algo diferente daquilo que Deus lhes ofereceu. Mas o problema não está com Deus, está na busca das pessoas. As pessoas querem de Deus aquilo que Deus nunca prometeu, aquilo que Ele nunca veio trazer, aquilo que Ele nunca ofereceu. Querem de Jesus o pão físico, quando a grande bênção que Jesus nos dá é o pão que alimenta a alma. O grande dom de Deus não é um pão que se come, não é um Jesus que se multiplica em presentes, mas é uma pessoa que nos abraça, que nos ama, que nos perdoa, que nos fortalece e que nos salva. Decepcionados com Jesus. Aquelas pessoas estavam decepcionadas com Cristo, porque Cristo não era o que elas esperavam que fosse. Multidões estão hoje tristes com Deus, porque Deus frustrou suas expectativas. Você se sente decepcionado com Deus também? Você tem questionado a Deus porque provações têm vindo sobre a sua vida? Você tem cobrado a Deus porque você acha que não tem recebido as bênçãos que você merece? Você acha que Jesus tem falhado com você em lhe dar os presentes para esta vida a que você acha que tem direito? Você também está decepcionado com Jesus? Jesus disse para os discípulos: vocês também querem ir embora. Cristo não força ninguém. Ele nos dá liberdade de escolha. Você não é obrigado a ficar junto de Jesus. Você não é obrigado a seguir Jesus. Seguir Jesus é uma escolha, é uma decisão individual, é um ato de fé. Pedro disse para Jesus: para onde iremos nós? Se você está decepcionado com Cristo, eu te pergunto, se você deixar Jesus, para onde você vai?
Será que este mundo será capaz de prover para você aquilo que você almeja, busca, anseia, acha que tem direito? Se você tem estado triste, decepcionado com Jesus, é hora de você repensar a sua relação com Ele. O problema não está naquilo que Cristo te oferece. Está naquilo que você almeja. Não está na promessa de Jesus. Está na sua expectativa. Enquanto Jesus te oferece o céu, você tem vivido olhando apenas para esta vida. Esta vida vai passar. Estando você com Cristo ou não, ela é transitória. Ela termina. Se é para esta vida que você constrói, siga em frente. Mas se você anseia algo melhor, algo superior, se você deseja viver para o céu, se preparar para a vida eterna, então, apodere-se de Jesus, o pão da vida, e se alimente dele através da sua palavra, confiando nele em todas as circunstâncias, quer você tenha muito ou pouco, quer você enfrente prosperidade ou provações, quer a vida lhe pareça maravilhosa ou lhe traga sofrimentos. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.